Eu sou de Iguape, não sei se vocês conhecem, Vale do Ribeira. Eu me mudei para São Paulo para fazer faculdade de Geografia no Instituto Federal, São Paulo, né? Lá eu conheci o professor André Santos, que agora é meu co-orientador. E, bom, eu entrei na geografia, assim, meio perdida. E quando eu tive as disciplinas com o André Santos, que foi geologia, geomorfologia, eu me encontrei muito, assim, finalmente encontrei algo que eu me identificasse, né? E aí, logo, assim, no primeiro ano que eu conheci ele, que eu estava fazendo disciplina, ele estava oferecendo orientação, né? Tava chamando alunos para orientar. E eu já falei, quero ser orientada e tal. E ele já tinha um projeto voltado para captura fluvial, né? Porque ele estuda isso. Ele foi orientado pela Débora de Oliveira, né? No mestrado, no doutorado, eu acho. E, bom, então esse projeto, ele começou com uma iniciação científica, onde eu tive o primeiro contato com os textos, com a temática em geral, que para mim não foi muito fácil no começo, então eu levei desde a iniciação científica até agora para poder entender bem, poder falar com mais propriedade, me apropriar do projeto, até porque não fui eu que organizei, né? O projeto todo ele é muito similar ao que a Débora e o André já trabalham há muitos anos. Então, digamos que eu peguei um projeto que já estava pronto, né? De iniciação. Aí eu fiz 2 iniciações, aí eu fiz o TCC sobre. E agora o mestrado, que eu sinto que finalmente vai ser um trabalho mais com maior desenvolvimento, que eu vou estar falando com mais propriedade e tal. Tem algumas diferenças, né? E, gente, eu sou um pouco tímida, então talvez eu fique um pouco nervosa na hora de apresentar, mas eu agradeço muito pelo convite. Eu acho que é uma oportunidade ótima para eu falar mais, praticar, né, as apresentações. Eu sei que aqui tem um ambiente super tranquilo, vocês são super legais. E agora eu vou, então, apresentar sobre os arranjos de drenagem e falar um pouco sobre o pré-projeto do meu mestrado, né, que é sobre a bacia do Rio Itatinga e um possível rearranjo de drenagem. Então, eu vou contar aqui todos os babados, as barbaridades dos rearranjos, toda a roubalheira que vocês estavam falando no grupo. E, bom, vamos lá. Tá passando. Ah, passou. Bom, eu quero apresentar um pouco sobre os rearranjos de drenagem, uma parte mais teórica, porque eu quero fazer uma apresentação que seja bem interessante, que vocês gostem, assim, né? E não se divirtam exatamente, mas que também não seja muito pesado, que seja algo mais leve. E eu acho muito interessante, eu sou suspeita para falar dos rearranjos, porque eu realmente vejo essa questão da pirataria, né? Como que uma bacia intercepta a outra e rouba a drenagem da outra. E aí, vocês falando no grupo, eu lembrei dessa visão de seleção natural, mas. Putz, esqueci o nome do cara, do Darwin, né? Que o Tydale já colocou no texto dele, que na noção de hierarquia de drenagem, a gente tem os rios de diversas ordens, sendo os rios de maior ordem aqueles com menor nível de base e maior potencial erosivo, né? Então, realmente tem uma certa competição entre os rios. E os arranjos mostram exatamente isso. Um rio querendo ganhar do outro, digamos assim. Uma drenagem querendo ganhar da outra. E aqui eu coloquei uma definição bem simples, que é os arranjos de drenagem podem ser pensados como a transferência de parte ou de todo o fluxo de uma bacia para outra, e ocorrem pela interação de 2 bacias com diferentes níveis de base. Então,
claro que podem ocorrer rearranjos dentro de uma só bacia, né, a partir de entre subbacias ou entre rios de uma bacia, mas geralmente são duas bacias com níveis de bases diferentes. E são processos que fazem parte da dinâmica fluvial, né? Mas eles são importantes por realmente provocar uma alteração na paisagem, no relevo. Eles fazem parte dessa evolução do relevo. São importantes porque alteram bastante no volume de água. Então, uma bacia que é capturada, ela vai perder água. E uma que é a capturante, ela vai receber um volume bem grande de água. Então, isso vai impactar completamente na erosão, na descarga, no transporte de sedimentos. Outros impactos seriam na distribuição da biota no ambiente e na química dos rios. Se a gente for parar para pensar que existem drenagens que invertem totalmente, né, de um sentido para o outro, isso pode alterar até, por exemplo, na distribuição de peixes, por exemplo. Já tem estudos na bacia do Guaratuba, que é onde a Débora de Oliveira estudou, que é sobre a ictiofauna, né, a alteração provocada por conta da captura fluvial que rolou na bacia. E aí existem algumas classificações. A que eu utilizo é a do Bishop, de 1995. Mas porque essa é uma classificação bastante usada na literatura, principalmente em artigos internacionais, né? Porque a gente tem a classificação do Cristofoletti, que é muito boa também. As duas classificações são ótimas para o entendimento do que são os rearranjos, como eles acontecem. Mas a do Bishop a gente utiliza mais por conta disso, porque é mais usual, digamos assim. E eu acho bem simples de entender. Na verdade, ele fala que é importante diferenciar o rearranjo das áreas de escoamento superficial do rearranjo das linhas de drenagem e distinguir os processos bottom-up e top-down. Então, o bottom-up eu entendo como de baixo para cima e o top-down de cima para baixo. De baixo para cima seria quando um rio de nível de base menor, mais baixo, intercepta e abstrai ativamente o sistema adjacente. Mais para frente a gente vai ver alguns exemplos com imagens, que aí fica mais fácil. E o top-down seria quando o rio é impelido por si mesmo a migrar para outra bacia. Então, por transbordamento, por exemplo, avulsão. E aí, com essa diferença de processos, a gente entende os três principais, que é a captura, o desvio e a decaptação. A captura, que é o termo mais comum, né, para falar sobre esses processos, ela é um processo bottom-up, então seria de baixo para cima, uma bacia de nível de base menor interceptando outra de nível maior, geralmente por extensão das cabeceiras. E aqui a gente tem um exemplo de uma captura que também gera a formação de um cotovelo de captura e do padrão Barbet, que seria esse padrão com anzol, né, que eles falam, ou cotovelo de captura. Geralmente por extensão das cabeceiras, de uma drenagem que esteja, digamos assim, oposta à outra, né? Então, uma corre nesse sentido, a outra corre nesse. E aí, além disso, gera um vale seco. Porém, a captura também pode ocorrer sem a formação de um cotovelo, que é mais difícil de identificar. Desculpa, eu falei vale seco? Não, é a formação de um cotovelo. O vale seco, ele sempre vai ser formado, porque acaba que tem a permanência das linhas de drenagem no processo de captura. Porém, muitas vezes vão ser encontrados vales secos e também rios que têm um vale muito grande,
mas que ele tem um potencial erosivo muito menor, que não corresponde exatamente ao vale. Então, tem também, aqui eu não falei muito, mas é sobre por erosão lateral, né? Geralmente por extensão da cabeceira de um tributário. Mas também por erosão lateral pode ser pela captura de um tributário adjacente. Mas da mesma forma, vai ser gerado um vale seco e as linhas de drenagem permanecem. Já o desvio também tem permanência das linhas de drenagem, mas ele é um processo top-down, que é de cima para baixo, né, digamos assim, onde uma drenagem de nível de base maior descarrega gente, deu um branco aqui. Mas geralmente por resultado de processo de migração lateral ou tectonismo. E pode ter formação de cotovelos ou não. Então aqui a gente tem um muito similar à captura, que tem a formação do cotovelo e um colo. Mas aqui a gente tem um que é por migração lateral, que não tem a formação de um cotovelo. Nesse tipo de processo, as linhas geralmente permanecem, mas é diferente da captura justamente por ser um processo top-down. Já a decapitação, ela geralmente está associada à retração de escarpas. Então, por exemplo, no contexto da Serra do Mar, que é onde está a bacia... Vou dar o exemplo da bacia do Guaratuba, que a Débora estuda. Então, é um contexto que está bem propício a acontecer rearranjos do tipo decapitação. E é um processo no qual não há preservação das linhas de drenagem. Mas você vê que, aos poucos, uma bacia vai avançando sobre a outra, digamos assim. Eu não lembro agora, mas eu acredito que seja um processo do tipo bottom-up, porque é parecido com a extensão das cabeceiras, né? Ah, tá. Essa é a decapitação, é o termo polêmico que vocês estavam falando no grupo também. Continuando aqui sobre os rearranjos, a gente tem algumas feições, alguns marcos no relevo que são interessantes para a gente reconhecer o que é um rearranjo, se há ou não um rearranjo, né? Porque eu sei que existem trabalhos que reconhecem um cotovelo e já afirmam que ocorreu um rearranjo, mas não necessariamente pode ser um cotovelo, por exemplo, por conta da estrutura que exerce um controle sobre a drenagem e aí cria um determinado padrão. Mas é mais interessante que sejam identificados outros aspectos da drenagem, como, por exemplo, o vale seco. Se você tiver um vale seco muito próximo ao cotovelo, isso é um grande indício que ali teve um rearranjo de drenagem, ou do tipo captura ou do tipo desvio. Outras evidências são os terraços. Inclusive, os terraços são muito importantes, a gente vai ver até explicando sobre o projeto, porque eles guardam os sedimentos fluviais importantes para identificação de se tem um material de uma bacia em outra, e as duas bacias não têm uma ligação, então significa que elas tiveram uma ligação pretérita. Os cascalhos também, nos vales secos, significam que ali teve uma atividade fluvial. Os rios desajustados ao vale, os misfits, também aquilo que eu falei, geralmente estão em uma bacia que foi capturada. E descontinuidades do perfil longitudinal, que são os nick points. Só falando sobre os nick points, geralmente eles ocorrem, da mesma forma que os terraços, eles ocorrem depois de um período de incisão fluvial, que pode ser ou não por rearranjo de drenagem, né?
Mais pra frente a gente vai ver também que na hora de analisar, tem que tomar muito cuidado, porque os neck points também podem ocorrer por outros motivos, né? Bom, falei sobre os rearranjos, e agora eu quero mostrar um pouco sobre o meu projeto e a área de estudo. Essa carta que eu fiz foi bem provisória, só para apresentação, então tem alguns erros de legenda, também tem erros aqui na delimitação da bacia. Foi algo que eu fiz bem para mostrar a localização e algo que eu estou trabalhando ainda, né, na formulação dessas cartas. Aqui a gente tem a bacia do Rio Jundiaí, que deságua no Tietê. É uma bacia bem grande e ela fica em Mogi das Cruzes. E já a bacia do Itatinga, que foi a que eu estudei bastante no TCC, ela tá aqui entre Mogi das Cruzes e Bertioga. E seriam essas as duas bacias que interagem nesse rearranjo de drenagem. Aí eu queria mostrar essa imagem. Essa é a bacia hidrográfica do Rio Itatinga. Então eu estudei bastante ela no meu TCC. Eu analisei, assim, principalmente índices morfométricos nela e procurando outros cotovelos, outras possíveis evidências de rearranjos em toda a bacia, mas aqui mais chama atenção mesmo é o cotovelo do Rio Claro, que é esse aqui, acho que vocês conseguem ver meu cursor, né? E foi o que chamou a atenção do André quando ele fez o projeto. E realmente, aqui é uma área que a gente consegue acessar, apesar das dificuldades de campo, e que fica bem evidente assim o desenho do cotovelo, que a gente tem mais possibilidade de pesquisar mais a fundo, fazendo análises de laboratório, depois da coleta de amostras, sedimentos. Mais tarde eu vou falar sobre os métodos. Mas enfim, já falei um pouco, né, sobre o projeto, de onde ele veio. E de modo geral, o objetivo geral, né, do projeto seria obter esses parâmetros morfológicos que eu comentei anteriormente, que auxiliem na identificação de vestígios que permitam avaliar se as anomalias da bacia do Itatinga decorrem de eventos de rearranjo de drenagem. Então, a partir dos métodos, a gente vai identificar esses vestígios, o cotovelo, o vale seco, neck points, para avaliar se realmente foi um rearranjo de drenagem. E esse trabalho se justifica justamente pela importância dos rearranjos na evolução do relevo da paisagem. As anomalias, né, elas são bem expressivas. A gente quer entender por que elas estão ali, se elas são advindas de rearranjos. E também é importante a gente buscar entender a relação que esses processos têm com a evolução do relevo. Então, no caso, seria a escarpa da Serra do Mar. É claro que no contexto fluvial, a estrutura exerce controle sobre a drenagem, mas os processos fluviais também podem ter importância na evolução do relevo. Então, é isso que a gente quer entender e depois comparar com os resultados de outros trabalhos, como o do próprio André Santos e da Débora de Oliveira. Aqui eu organizei uma carta também para ficar mais claro as bacias principais envolvidas na captura. Esse aqui é um afluente do Rio Jundiaí. Eu não sei se ele tem nome, confesso que ainda estou fazendo essa parte de extrair a drenagem e entender melhor da bacia. Mas esse aqui, ele tem o nome de Rio Claro. Eu sei que tem vários Rio Claros por aí também. E é por isso que eu uso principalmente o nome Itatinga, porque daí fica mais fácil de localizar, né? O Rio Itatinga está ali em Mogi das Cruzes. Mas as duas subbacias principais são essas daqui.
a gente vê que tem um desenho bem interessante. O Rio Claro, a gente já identificou o padrão Barbed nele. E o rio, esse afluente do Jundiaí, a gente também, eu já vi em campo ele e eu considero ele como um rio misfit, que é um rio desajustado. Ele tem um vale muito largo, mas é um rio totalmente parado, sem potencial erosivo quase nenhum. Falando mais sobre os materiais e métodos, os principais referenciais teóricos são Bishop, Small e Tweedale, e também Zaprovsky et al., que fala bastante sobre os terraços. Os terraços são muito importantes na análise dos rearranjos fluviais, porque eles guardam a história, né, da captura, do rearranjo. Mais tarde eu vou falar mais sobre isso também. E a proposta metodológica principal é da Débora de Oliveira, né, do doutorado dela, e também do André Santos, que se baseia principalmente na fotointerpretação analógica de fotografias aéreas, né, obtenção de morfometria com programas de geoprocessamento e trabalhos de campo para reconhecimento de materiais e feições, e também tem outros métodos que eu vou apresentar, mas basicamente é isso. Utilizando cartas topográficas, 1:10.000 principalmente, um modelo digital de elevação, fotografias aéreas. E na análise morfométrica, ela é bem importante, assim, porque é calculado uma série de índices que podem indicar coisas importantes. Por exemplo, antes da análise morfométrica, na verdade, é obtido vários produtos cartográficos, por exemplo, cartas de hipossometria, cartas de declividade, cartas de orientação de vertentes, cartas de lineamentos, como esse que está aqui. Eu vou falando os métodos, mas é claro que esse aqui é o pré-projeto, né? Ele pode ser alterado mais para frente. Então, por exemplo, os lineamentos, eu já tive contato, né, com o professor Marcos e a professora Paula na disciplina de neotectônica, uma outra forma de extrair lineamentos e gerar diagrama de rosetas. Então, de início, seria através do QGIS, né, esse geoprocessamento todo, mas principalmente são obtidas essas cartas que eu falei, são construídos perfis longitudinais a partir dos dados das cartas topográficas. A partir desses perfis e também dos dados de largura de vale, são calculados os índices que vou falar um pouquinho de cada um deles, mas não vou me estender, porque senão vai ficar muito longa a apresentação. O RDE, ou também o índice de RAC, né, mais conhecido como índice de RAC, é a relação declividade e extensão, né? E é um índice que pode mostrar algumas anomalias. Ops, só um minutinho. Desculpa, gente. Então, a relação declividade e extensão, esse índice pode mostrar algumas anomalias, inclusive os nick points, né, que estão presentes nos perfis longitudinais, que podem estar relacionados ou à tectônica ou ao próprio processo de rearranjo de drenagem através da incisão fluvial, que causa um desequilíbrio no perfil longitudinal. O índice VF, que é a razão largura-profundidade, ele é importante porque ele mostra justamente essa... como que eu vou dizer? Quando um rio ou ele é muito largo para um rio muito pequeno, quer dizer, o vale é muito largo para um rio muito pequeno, ou é um rio muito inciso
e não necessariamente é por causa da estrutura. Então, pode demonstrar também que houve ali um período de incisão fluvial em determinado ponto do índice VF. O índice de concavidade, ele mostra a concavidade do perfil, e que pode também trazer alguns indícios da incisão fluvial e da taxa de erosão, né? A integral hipossométrica, ela mostra, é uma análise hipossométrica, né? Então, mostra o tanto que aquela bacia já foi erodida ou que falta ser erodida. Travou aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim, tá super bom. Sim. Travou aqui, eu não tô conseguindo passar o slide. Ah, passou. Bom, como eu disse, esse projeto está passível a alterações, né? Então, existem outros índices interessantes, como o índice de densidade da drenagem, ou até mesmo o cálculo de ângulos da drenagem, que eu ainda preciso pensar sobre, né? Discutir com os orientadores se eu vou fazer ou não. Mas, por enquanto, é isso, né? Que eu pretendo fazer de análise geomorfométrica. Já a morfológica seria através desse mapeamento pela análise e interpretação de fotografias aéreas analógicas com estereoscópio de espelhos. Esse método é bem chato, bem difícil, mas através dele a gente pode encontrar principalmente os terraços, né, que são bem importantes, algumas rupturas no... Ai, desculpa, gente. Nas vertentes, enfim, traços morfológicos que talvez sejam interessantes. O vale seco também é bem importante da gente identificar. Mas nos trabalhos de campo a gente também pode observar essas feições. Na verdade, o mapeamento ele é importante para guiar o trabalho de campo, mas muitas vezes é difícil fazer esse mapeamento, então a gente vai encontrar coisas no trabalho de campo que a gente não observou no mapeamento. E nesse trabalho de campo, além da observação de feições, medições, né, também pretendo fazer tradagens. Nós tradamos. É importante fazer tradagens para coletar amostras de sedimento, porque eu preciso entender quais os materiais que existem nos terraços e se eles têm correlação entre as duas bacias. Então, por exemplo, se eu tiver materiais na bacia do Jundiaí que não correspondem ao embasamento rochoso daquela bacia, mas correspondem ao embasamento da bacia do Rio Claro, isso é um grande indício de que ali teve uma alteração na drenagem, que ela ia para um lado e agora está indo para outro. Então, através da descrição granulométrica, morfológica e mineralógica, eu vou ter essas respostas, né? E, claro, a cereja do bolo do projeto, que é a datação por luminescência opticamente estimulada. Eu estou fazendo a disciplina com o Fabiano Pupin e com o André Sawakuchi, e eu estou apaixonada pela datação por luminescência. É um método realmente incrível, assim, que vai trazer uma ideia de idade de quando ocorreu a captura. Então, através da luminescência do quartzo, do sedimento, do sinal de luminescência do quartzo, né? A gente pode ter uma resposta sobre idade, de quando foi o soterramento, né, daquele quartzo, que indica quando ocorreu a captura, o rearranjo, né, no caso.
Bom, eu resumi assim, bem resumido, um pouco de como analisar todos esses resultados, só para vocês terem uma ideia também de como a gente faz essa análise. Então, através das feições morfológicas, a gente também não pode deixar de considerar a litologia, a estrutura e as dinâmicas climáticas, porque esses são os possíveis fatores que causam os rearranjos, né? Também são feitas análises dos padrões de drenagem e reconhecimento de anomalias. Então, por exemplo, por essa análise a gente vai entender o controle estrutural e, ao mesmo tempo, entender se a gente pode chamar de drenagem transversas, se ali existem outras anomalias. A estrutura é importante também, porque em comparação com o índice VF, a gente vai entender se os rios estão mais incisos porque estão ajustados à estrutura ou porque eles sofreram uma incisão vertical, né, a erosão vertical. A presença de terraços, eu falei, é muito importante, porque é nesses terraços que a gente vai encontrar os sedimentos que a gente quer. É neles que a gente vai coletar amostra para datação também. E claro, se a gente conseguir observar nos resultados esse combo cotovelo, vale seco e rio mesfite, isso é um grande indício de que ocorreu um rearranjo. E como eu havia falado também, na avaliação dos nick points e índice RDE, a gente tem que tomar muito cuidado, porque os nick points podem ocorrer por outros motivos, como atividade tectônica, descontinuidades na litologia. Também comentei do índice VF e os rios mesfites, porque o índice VF, se ele der um número, se eu não me engano, se ele der um número muito alto, significa que... Vixe, gente, não lembro o que significa. Mas tem essa relação, né? O índice VF mostra se ali teve uma incisão ou muito vertical ou muito horizontal. E se a gente observar uma erosão, falei horizontal não, lateral. Se tiver uma erosão lateral muito grande para um rio muito pequeno, isso é um indício de que aquela drenagem já teve um potencial erosivo bem maior. Ou seja, que ela teve a sua drenagem capturada. O índice de concavidade também comentei, que ele pode indicar a ocorrência de incisão fluvial. E a datação por LOI, ela vai nos mostrar a sucessão de eventos, a história, né, da ocorrência de rearranjo, e dá uma ideia de idade de quando ocorreu o rearranjo. E também uma ideia dos fatores que causaram tal rearranjo. Então, podem ser por fatores climáticos, tectônicos ou antropogênicos. E esses fatores também serão analisados no trabalho de modo geral. E é isso, gente. Não sei se falei bem, se deu para entender. Então, deixa eu acender minha luz aqui, que está muito escuro. Bom, muito obrigado, Gabi. Palmas para a nossa grande mestre. Obrigada. Lá de Iguape, que subiu a serra para estudar o Planalto. Cansou de ficar lá na Baixada. Bom, agora eu vou passar a palavra para o pessoal, fazer seus comentários, suas sugestões. Eu não tenho várias coisas aqui, mas vou deixar o pessoal avançar. Quem quer começar? Eu começo para não perder o A Jéssica também levantou a mão na hora ali, mas... Eu e a Jéssica estamos disputando, ficam os dois com o dedo ali no botão, só para falar. Não, eu vou começar falando que eu gostei bastante da apresentação. Eu tenho bem pouquinhas coisas para comentar, assim. Achei que tá tudo bem encaminhado. Aí eu vou começar
pelo objetivo. Você poderia voltar no slide do objetivo, por favor? Gente, vocês estão me ouvindo? É que tá travando bastante aqui. Estamos ouvindo, normal. Sim. Vou voltar aqui. Eu parei o compartilhamento, mas eu posso ler com calma. Se você puder compartilhar de novo, não tem problema também, não. Ah, tá bom. Espera só um minutinho, então. Vocês estão vendo a tela? Tá carregando aí. Pronto, carregou. Então, eu achei que o objetivo tá bem claro, assim. Só que eu achei que ele tá um pouquinho grande e um pouquinho misturado. Porque, veja só, obter parâmetros morfológicos que auxiliem na identificação de vestígios que permitam avaliar se as anomalias na bacia do rio decorrem de eventos de rearranjo tectônico. Assim, obter os parâmetros morfológicos é um caminho para você chegar na análise se ocorreu rearranjos da rede de drenagem. Então tá meio misturado assim, o objetivo específico, que é coisa que você vai ter que fazer de qualquer jeito, com o objetivo geral da pesquisa, né? Porque eu acho que o objetivo geral do trabalho, pelo que você falou, é avaliar se teve rearranjos na rede de drenagem nesse local de estudo. E para você chegar nesse objetivo, você vai ter que passar por algumas etapas, que é, por exemplo, obter parâmetros morfológicos, entendeu? Então, o objetivo ele pode ser mais direto, assim. Isso, inclusive, até te ajuda, digamos, a estruturar a pesquisa, né? Então, o lance é avaliar se ocorreram rearranjos da rede de drenagem. E, a partir disso, você vai buscar parâmetro morfológico, identificar vestígio de não sei o que, analisar material e tudo mais. Então, acho que o objetivo geral está um pouco amplo, assim, sabe? Ele está pegando pedaços de objetivo específico. Acho que dá para deixar ele mais enxuto e mais direto, assim. Que inclusive te dá menos dor de cabeça. Sim, é interessante você me falar isso, porque eu, quando comecei, né, a escrever mais projetos, escrever texto, eu colocava sempre no objetivo já os métodos. Eu fazia uma confusão, que pelo visto eu faço até hoje, né? Mas isso é normal. É, porque a gente tem que ter no projeto tudo muito claro, né? Então... inclusive porque às vezes eles pedem para colocar no projeto os objetivos específicos. E aí se você coloca tudo junto no objetivo geral, aí tem que ficar, tipo, tirando coisa de qualquer lugar para fazer um objetivo específico que já está lá. No objetivo mais direto, né? Então acho que dá para deixar ele mais enxuto e mais direto, mais geral. Legal, obrigada, André. Aí outra coisa que eu percebi, esse eu só percebi no mapa de bacias envolvidas, que é um slide mais pro final antes de entrar, acho que no materiais e métodos. Isso, esse aí. Eu não vi se nos outros tem, mas uma coisa que eu reparei é que nesse mapa aí só tem um par de coordenadas, só tem tipo um número em cima e um número do lado, né? Que é o mesmo tanto de baixo quanto da esquerda. E tecnicamente falando, precisa ter no mínimo 2 pares de coordenada para você conseguir localizar as coisas dentro dele. Porque se você tiver só um par, tipo só um em cima e embaixo, ou tipo igual em cima e embaixo, você não consegue medir. Mesmo quando verdade. Se você for para campo com ele e olhar no GPS, depois você não vai se achar no mapa. Isso é algo que eu nunca tinha reparado. Eu acho que eu até em cartas anteriores eu colocava só 2. É que eu gosto de ser minimalista, assim. Sim. Mas nesse eu fiz meio na pressa, só para apresentação, para ilustrar bem as bacias envolvidas. E aí eu nem percebi, desculpa, gente. Não, tranquilo. É só mais para você não se perder em campo, porque quando você chegar em campo com o mapa e na hora que você olhar o GPS e tentar achar no mapa, não vai dar, porque tá faltando alguma coisa para você relacionar ali, né? Então é mais para quando for para campo, assim. E aí no Materiais Métodos, aí essa eu vou abrir uma frente de batalha com o Fernando aqui. Na hora que você vai falar da parte de fotointerpretação.
Você falou que você vai usar o Save Gear. Por que você escolheu o Save Gear? Então, também, assim, essa é uma confusão para mim, porque eu coloquei ele porque é um trabalho, como que eu vou dizer, basilar, assim, foi um dos primeiros, né, falar sobre isso. Mas eu sei que hoje em dia existem outras legendas, porque as legendas deles são muito específicas, muito difíceis. Eu sei até que o Marcos trabalhou, né, com análise de fotografia aérea e ele tem uma legenda muito legal no trabalho dele. Eu não sei, eu coloquei só pra ter alguma referência aqui pra vocês verem que eu não tô tirando nada. Não, entendi. Então, mas aí o Fernando pode depois dar uma segunda opinião aí contrária, mas pensa com carinho na história do Save Gear, porque o Save Gear é uma legenda bem detalhista e Sim. voltada muito para a questão de morfologia, principalmente morfologia do modelado. Então ele vai destrinchar toda a questão de mudança, ruptura, mudança convexa, mudança côncava, ruptura e tudo mais. Isso. Eu acho que ele gera um mapa muito poluído. E como você vai estar trabalhando especificamente com questão da rede de drenagem, eu acho que talvez adotar uma outra metodologia que deixa o mapa um pouco mais enxuto, mas também aponte as principais questões das formas de relevo, te ajude a interpretar melhor o mapa e, digamos assim, analisar melhor as informações e deixar o mapa mais inteligível para quem vai interpretar depois. Porque, por exemplo, se você pega, que nem você falou, a legenda do Marx, que é a legenda francesa, tanto a do Save Gear quanto a legenda francesa são legendas analíticas, então elas são cheias de informação. Né? Então você tem lá marcação das rupturas, marcação de terraço, marcação de cornija e tudo mais. Mas a legenda francesa é um pouco mais sintética que a do Save Gear. Então talvez ela seja um caminho, digamos assim, que te dê menos trabalho e dê o mesmo resultado. Porque a legenda de Save Gear demora para fazer. E o mestrado, apesar de ser 3 anos, passa bem rápido. Então, talvez considerar um outro tipo de legenda que te entregue, digamos, o mesmo resultado e possibilite a mesma análise, dando menos trabalho, facilite o desenvolvimento da pesquisa. Eu não sei quantas fotos aéreas que você vai trabalhar, quantas fotos aéreas que recobrem a área, mas pode ser que ajude. 2 fotos só, essas que estão aqui nessa fotinha que eu coloquei. São 2 só? Já. Então pode ser que a Save Gear nem dê tanto trabalho assim. Mas eu vou ver sobre isso. Bem, era isso que eu tinha para falar. Gostei bastante aí da ideia do trabalho. Acho que vai correr tudo bem, assim. Obrigada, André. Parabéns. Agora eu posso, André, com licença? Sim, senhora. Gabi, gostei bastante da sua ideia, da ideia do seu trabalho, né, que você trouxe. Eu fiquei com três pontos aqui de dúvida. Uma, o André já colocou, que era do objetivo. É uma dificuldade que eu também tenho, assim, eu acho que todo mundo vai pegando com a prática, né? Essa questão de objetivo geral, objetivos específicos, o que é mais para metodologia, que às vezes a gente acaba colocando ali no objetivo. Mas não se preocupa, é normal, a gente vai aprendendo. A outra coisa você explicou muito bem a sua ideia, mas será que você pode falar um pouquinho sobre o cronograma, sabe? O seu tempo, quando você entrou, quando você vai ter que qualificar, por exemplo, como que está essa distribuição das atividades para você alcançar o seu objetivo? Sim, sim. Bom, sinceramente, meu cronograma agora é esse ano fazer tudo o que eu consegui fazer em casa. Então, por exemplo, análise geomorfométrica que eu consigo fazer em casa, no QGIS, sozinha, eu vou fazer. Tô terminando as disciplinas, então já matei uma parte do mestrado. E a partir do ano que vem, na verdade esse ano a gente já tá querendo marcar um trabalho de campo, mas a partir do ano que vem já começar com o mapeamento morfológico e as coletas de amostras, porque
como o André falou, passa muito rápido, né? E querendo ou não, aí já foi um ano quase. Claro que eu consegui terminar a disciplina, já é uma parte que eu vejo que é importante, porque eu aproveitei ao máximo esse período remoto para fazer isso. Mas aí agora, se eu falar assim um cronograma certinho de quando eu vou levar para laboratório e tal, eu não vou saber. Eu tenho uma ideia mais ou menos do tempo que demora para fazer cada análise, né? Mas eu não sei ainda. Eu preciso refazer o cronograma. Não, eu entendo. Também a pandemia, né, mudou muito. Então, a pandemia... a minha qualificação é em setembro do ano que vem. Tem um tempo ainda. Mas cuidado, porque o tempo, ele voa. Sim, sim. Ele voa e você não pega mais, ele passa e vai embora. Ai, gente, que medo. Olha o Janus. Cuidado. A gente já falou do Janus, hein? Dia 1º ele vai te mandar e-mail. Socorro. Outra coisa, você disse sobre... Você está fazendo a disciplina lá com o Pupim, né? E o seu interesse de fazer a datação. Mas como que você pensa em cobrir esse custo? Então, gente, isso é uma dúvida para mim, porque quando eu fiz a entrevista, que tava a Sheila, ela não tá aqui agora, né? Mas uma das coisas que ela me perguntou foi exatamente isso. Mami. Porque... Oi? É minha orientadora, pergunta igual, tá vendo? Olha só, conexão de orientadores. E eu acho legal que esse semestre agora eu fiz a disciplina com o Marcos de neotectônica e ela tinha perguntado sobre como eu pretendia avaliar a influência neotectônica e também fiz a de datação, que também ela me perguntou. Então, digamos que o que ela tinha pontuado que eu precisava ver, eu já tô vendo. Então, já me dá um alívio. Mas eu fiz um orçamento para enviar para o projeto num laboratório particular, que talvez vocês até conheçam, que tem em São Paulo. Mas ela sugeriu, por conta do custo, tinha dado uns R$8.000 no meu orçamento, ou seja, como que eu vou conseguir esse dinheiro, né? Ela sugeriu conversar com a galera do laboratório do IGC. Então, eu tô fazendo a disciplina, né, com o Fabiano, com o André, e eu já pretendo conversar com eles. Eu não sei se eu vou conseguir de graça exatamente. E aí eu vou ter que ir lá, botar a mão na massa. Eu acho que vai ser assim, provavelmente. Não sei se isso vai ter um custo. Eu não sei ainda, preciso conversar com eles. É bom conversar, explicar qual é o objetivo do seu trabalho, tudo o quanto antes, porque acho que tem uma fila para usar o equipamento, para fazer, e creio eu que com a pandemia essa fila deve ter esticado, né? Então, quanto antes falar, melhor, viu? É verdade. Eu tô terminando a disciplina, como a Ellen comentou, a gente vai ter que entregar o trabalho final. E aí eu quero bater esse papo com eles, porque beleza, aqui eu aprendi bastante coisa na disciplina, mas botar a mão na massa também vai ser difícil. Não é uma técnica muito fácil. Obrigada, viu, Jéssica? Nada. Quem mais? O Fernando, você foi citado aí, tanto pelo André. A Jéssica não sei se citou, mas como falou de dinheiro e agora você faz parte da coordenação da pós, você tem a chave do cofre. Dinheiro é o Fernando, é com o Fernando. Então agora você precisa se pronunciar. Pois é, vai nessa. Abre a chave. Mas enfim, né? Vamos lá. Gabriela, eu acho que você deu uma resposta que é a única possível, né? Assim, a única maneira de você fazer essas análises de datação é você trabalhando no laboratório, porque pagar, a não ser que você pode também, veja, eu não sei como é que vai ficar os recursos, mas você pode
pedir recurso na pós-graduação para pagar análise de laboratório. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, o Rodrigo, meu orientando de mestrado, ele foi presenteado com 10 mil reais para fazer análise química e de ataque sulfúrico, né? Então, assim, do nada, né, às vezes vem um recurso de verba PROAP que tem que ser utilizado, entendeu? Então, eu acho que você tem que ficar muito de olho nisso. Para isso, então, o que você tem que fazer? Eu recomendo que você deixe tudo assim certinho, quantas amostras são, quanto custa, levantar com o laboratório, né, que é o Datação Comércio e alguma coisa limitada, que é lá do Silvio, né? Isso mesmo. Isso, porque assim, quando vem, você já... Porque essa verba do PROAP, ela é uma coisa que aparece e aí você já pode, via Débora, né? A Débora tem que pedir para você utilizar, isso é decidido numa reunião da CCP para quem vai, né? Mas eu lembro que no final das contas, essa verba PROAP, ela ficou para ser feita, tá certo que a pandemia tinha travado os outros trabalhos, né? Porque o pessoal não tinha coleta de material, mas ficou para o Rodrigo, ficou para Viviane e para Bia, da Sheila, né? E aí para um aluno da Célia também, que acabou nem gastando tanto assim, né? Foi uma datação que foi feita lá por carbono 14, eu acho, lá no beta, como é que é aquele laboratório? Beta análises, um negócio assim. Fernando, mas nesses casos, por exemplo, que, né, ela está fazendo o curso, então, né, eu imagino que ela mesma vai fazer as datações dela lá, se tudo der certo lá na Geociências. Mas quando a pessoa vai lá fazer suas próprias análises, ela tem que pagar alguma coisa? Não necessariamente, né? Não tem que pagar, não. É que o problema é que, assim, eu estou falando dessa coisa, primeiro, da verba da pós, que às vezes aparece, chega, porque a gente não sabe nada que vai acontecer aí com a CAPES, né? Hoje saiu lá a notícia do Guedes, que ele falou, que até me surpreendeu que, assim, embora ele tenha chamado o astronauta de burro, mas ele falou uma coisa muito importante, ele não gastou 55% do orçamento. Eu falei, epa, como assim? Cadê esse dinheiro, então? Né? Então, assim, se ele está falando isso, é que eles estão vendo que eles fizeram uma burrada aí enorme, né? E agora não sabem como reverter, mas também fiquei, peraí, como assim que ele não gastou esse orçamento? Então, tem história mal contada ali. Então, de repente, vem alguma coisa, entendeu? Porque, assim, a CAPES agora está sem você saber exatamente o que vem. O problema lá do laboratório do André é porque ele é o único. Então, o que acontece? Tem uma filha enorme. Então, ele falou que já não dá para fazer mais nada em 2022. Né, eu sei porque você deve ter ouvido isso também, porque a Pamela, que está fazendo a mesma disciplina que você, me contou. Né? Então, porque assim, está todo mundo represado da pandemia, né? Tem lá as preferências de projetos e etc., né, que são das geociências. Então, assim, o pessoal entra na fila, né? Então, assim, eu acho que a situação ideal mesmo, Gabriela, é que você faça suas amostras. Mas, assim, se comparar com o que eu vi da Geórgia, né, ela ficava lá o dia inteiro, ela ficou o dia inteiro lá, eu acho que durante um mês, por aí. Nossa, não sei como é que é. Foi, porque você vai, mesmo você fazendo o curso, você vai ter que ir lá, aprender como é que é o preparo, na mala, leva tempo, né? E assim, ela tinha, não lembro quantas amostras, mas era no máximo uma dúzia, um negócio assim. Né, tem que revezar com os outros pesquisadores, né? Então, eu não sei como é que é a sua rotina, mas tem que ser levado em consideração que a hora que é para você ir, não tem outra janela, né? E que leva um tempo, assim, é um trabalho que você tem que ficar se dedicando lá só para isso, durante esse tempo, assim, de preparação das amostras e
e do que é feito em termos de luminescentes, né? Sim. Muito legal, né? Tanto que o laboratório chama legal, mas é um laboratório legal, assim. Ele tem, né? O André é uma pessoa muito acessível, né? E, assim, o pessoal que trabalha como especialista lá, a Thaís, é super profissional, extremamente paciente, né, tal. Agora, ainda acho que você tem que cogitar as duas possibilidades, porque no frigir dos ovos, se não tem vaga para você trabalhar lá, porque é isso, tem que, assim, não dá, por exemplo, a sala que você vai trabalhar com a separação dos grãos, né, é uma sala que fica lá no subsolo, né, toda fechada, né, com a luz vermelha, é pequena, entendeu? Não dá para ter muita gente lá, e você trabalha com ácido, tudo, então tem que ficar 1 ou 2 pessoas no máximo, né, então imagina, se tem 100 pessoas querendo fazer datação, né, como é que fica a fila? Mas acho que, assim, né, com a pandemia, talvez você tenha a amostra na mão em 2023 e possa ver a fila, mas de qualquer jeito, é bom a Débora ir falando. Você falar com o professor, sinceramente, não adianta. Tanto que eu, né, até antes da pandemia, tive a sorte de encontrar o André no ônibus e já ir lá falando né, tanto que ele falou, mas aí no caso era do trabalho da Ellen, né, a gente falou mais dos testemunhos lá que tinham, que eles tinham feito sondagem, que estava lá no laboratório que ele falou, né. Então, assim, precisa ser o professor. Se você falar, ele vai te dar atenção, lógico, mas não tem o peso. A Débora dá aula para os alunos do André, né? Então, do Savakushi, né? Então, enfim, é isso, porque não adianta, a gente tem que fazer esse contato, né? Da mesma maneira que eu vou ter que também ver contatos de laboratório, por exemplo, com os trabalhos da Pamela, da Ana, né? Não tem, senão você não abre, senão a porta não abre assim tão fácil, né? Mas mesmo assim não é uma questão de peso, de cacife, é uma questão de fila mesmo. Sim. Né? E ele tem uma preferência para geologia, tá? O que o André falou do mapeamento, eu acho assim, agora que a gente está escrevendo um artigo, né? Dei uma pesquisada em muita coisa de mapeamento por causa do Journal of Maps lá do Rodrigo, né? E então dá para você usar o Save Guia, dá, mas você tem aí referências mais novas, né? Que eu até vou abrir aqui, né? Que você pode utilizar também, tá? Porque o que acontece? O Save Guia ele detalhou um procedimento, mas não pensando em SIG. E você vai usar SIG, né? Então, o que acontece, né? Fica uma destoante entre o que você pode fazer com a sua mão na fotointerpretação e o que você pode fazer no SIG. De qualquer maneira, assim, você não usar o Save Gear, eu também não recomendo, porque o que acontece? Se tem uma coisa que essa legenda dele serve, é para cristalino. Então, Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, ela é muito necessária. Mas, assim, recomendo que você olhe para outros trabalhos que usaram, inclusive, a Serra do Mar. Então, um deles é da Mariana Vargas, que foi orientanda da Lilian Contridari, que fez mestrado lá em 1995. Lá tem um método de legenda que é baseado no Save Gear, mas que ela adaptou para a realidade da escarpa da Serra do Mar. Então, esse eu acho que você deve checar mesmo, porque ele é bem legal. Eu não tenho o PDF dele aqui. Com a biblioteca fechada, isso dificulta um pouquinho, né, as coisas. Porque é isso, eles não digitalizaram as teses e as dissertações lá na biblioteca, não sei porque isso não foi feito até hoje, né? Mas... isso aí, agora entrou um dinheiro, não sei da onde, aí que vai ser usado para digitalizar. Ah, é? Que bom. A biblioteca recebeu dinheiro da Pró-Reitoria.
demora um pouco, né? Mas pelo menos aí você tem um aproveitamento, né? Acho que assim, pro seu... É uma tese de tese de doutorado, né? Você falou. Não, a dissertação de mestrado. Ah, tá. A autora chama Mariana Vargas, é de 95. Tá. Tá? Obrigada, Ellen. Aí você tem um outro trabalho que vale a pena com essa coisa dos setores que o André falou, né? Que é você usar a publicação do Pablo e do Ailton Lucchiari, que foi na revista do Departamento de Geografia, que é de 2014. Eles fizeram um mapeamento morfológico de detalhe em Salesópolis, então está até ali perto. Nossa, eu já ouvi falar. Isso, esse vale bastante a pena também você pegar. Eu anotei aqui, vou dar uma pesquisada depois. Se tiver mais algum, se lembrar, pode falar. Então, aí, porque assim, aí tem uma lista vasta, né? Tem o que é apresentado como legenda no Cook Durkamp, que é o Environmental Geomorphology, que é dos britânicos lá, né? Então, assim, esse também é fantástico para você utilizar. Tá? Estou falando assim de elementos de legenda, né? Mas quer ver? Se a gente pega, por exemplo, que eu estava agora, né, vendo essas coisas com o Rodrigo, né? Você tem lá a chinesada, né? Um monte, mas um monte de pesquisador assim top, fazendo um monte de interpretação. Então tem um lá que chama Tang, T-A-N-G, trabalha de 2000, que é sobre essas inflexões na vertente que caracteriza as rupturas de declive, que o Seivigueira vai trabalhar super bem, né? E como é que é o nome do artigo? Esse aí eu preciso passar. Vou escrever aqui, ó, no chat, tá? Esse aí, ó. Aí, deixa eu ver, tem um outro aqui, que se eu não me engano é um tal de Sorriso. Só um instante. Eu já tinha, porque era muito... Ah, não, esse aqui, mas é uma relação com formação superficial. Não, qual que é? Só um instantinho aqui que eu já te... Bom, tem um manual de geomorfologia aplicada, tá, não, esqueci já. Manual de cartografia geomorfológica de detalhe, que é do DEMEC. DEMEC Colaboradores, tá? Lá da República Tcheca, de 1972. Mas é isso, você precisa da biblioteca. Bom, se você achar alguma coisa, né, de PDF, você me avisa. E o outro é um cara chamado Gilles. Bom, também vou passar. A Ana pôs aí no... a Ana é uma pessoa que pode te dar um monte de dica. Porque ela está justamente trabalhando com isso, né? Aliás, eu peguei uma coisa que depois tem que discutir com você, Ana. Ah, certo, professor. E, Gabi, eu tenho o seu contato, né? A gente já conversou. A gente vai trocando umas figurinhas. Ah, obrigada, Ana, vai me ajudar muito. . 。
Agora, o que eu recomendo mesmo que você faça é o que está todo mundo fazendo agora. Bibliometria, né? Você usa aquele Voz Viewer, Pode que é crer. do Web of Science, e aí você vai achar muita coisa. É que eu não fiz isso. Eu vou lá, digito palavras-chave e começo a ler as coisas lá que aparecem para ver se valem a pena ou não. Uhum, legal. Aqui, ó, vou te passar um último aqui, que é da Geomorphology. Ana, esse aqui também serve para você, viu? Não sei se você já pegou, mas depois a gente vai discutir. Na verdade, estou deixando você, a Pamela e a Lelen meio sossegadas esse mês, porque eu estou fechando coisa e porque vocês estão fazendo as coisas da disciplina de vocês, mas em novembro eu volto a pegar no pé de vocês três. Tá? Então, ó, esse aqui, Minari Evans, tá? Formas elementares e segmentação da superfície, né? Bases teóricas da análise de terreno e mapeamento geomorfológico. Então, assim, não falta referência e legenda, né? Não vamos esquecer do mais clássico que existe, né? Que é o Gustavson, tá? 2000 lá da Geomorphology de Gustavson e colaboradores de 2006. Eu não tenho aqui o artigo. Ana, se tiver, por favor, já indica aqui. Mas que é Gustavson em 2006. Porque ele mostrou mesmo uma legenda que você pode usar no SIG para as formas, né? Delimitando segmento e polígono. Nossa, bom, isso é de referência bibliográfica e tal. O que eu ia te falar da outra coisa é que, assim, ó, você está trabalhando com a drenagem e não adianta. Hoje em dia, o que a gente faz? A gente tenta, de qualquer jeito, retirar informação de tudo que a gente pode. Então, o que esses caras que trabalham com modelagem fazem ultimamente? Eles pegam os modelos digitais de terreno, né, que são processados. Vem um modelo digital de superfície, processa para modelo digital de terreno, eles criam um modelo digital de elevação, e aí eles começam a mexer em tudo quanto é dado que eles podem fazer com aquilo, né? E uma das coisas que eles fazem é trabalhar com os valores que vêm dos pixels das imagens, jogando para o Excel. E aí eles começam a fazer um monte de cenários, né, para ver, bom, se esse relevo, de acordo com a variável dos dados que vocês têm aqui, qual que seria a elevação máxima que ele poderia atingir numa situação pretérita e a elevação mínima numa situação futura, tá? Nossa. Isso, é uma coisa muito, para você ter ideia, tem uma hora que eles tem um método lá que eles lançaram, isso aí eu vi em 2019, que foi assim, o que você faz com o limite do Excel? Porque o Excel, ele permite que você tenha 999 células. 999.999 células. Quando passa disso, os dados, como é que você faz para trabalhar com essas variáveis, né? Mas, enfim, isso é meio que para você descobrir relevo máximo, relevo mínimo, tá? Dentro de um tempo geológico. E é claro que isso eles observam também para captura, né? Então, assim, é um negócio que eu vi, mas, lógico, você vê não quer dizer que você entenda, né? Porque você tem que fazer a coisa mesmo, né? Mas uma das coisas que você pode usar para fazer essas análises é um pouco do que a Karina Marques usou no doutorado dela, mas que vale a pena você fazer, por exemplo, porque você vai ter um monte de MDT, então aproveita para usar, né? E uma delas é esse SWAF Profile. Tá? Perfil em faixa. Então, aqui, ó, eu vou pôr o artigo que a professora Marcilene Santos, lá da Unesp de Ourinhos, que trabalha bastante com isso, me passou. Muito legal. É que, assim, sempre, né,
lembrando que tudo isso é porque o que acontece? Você vai ter dados, você vai ter que trabalhar em gabinete. Então, faça o que você puder com esses dados para você tirar informação. Eu ainda estou com uma curiosidade que eu não consegui matar até hoje, que foi de entender um pouco essas análises piezométricas a partir da drenagem, porque o cara que começou com isso, lá no século XIX, ninguém fala muito dele, que era um físico chamado Gravelius. Por exemplo, a hierarquia de drenagem, todo mundo pensa que foi o Horton, né, que inventou, né, aí o Strahler que sistematizou, etc. Mas nada, quem fez isso foi esse cara, trabalhando com sistemas dinâmicos. Então ele percebeu que você poderia ter essa hierarquia, né? Mas eu não li nada dele assim, mas ele tem uma publicação que é de 1909, que depois foi usada lá pelos geomorfólogos americanos, Gilbert, Davis. Eles aproveitavam o trabalho dele para, né? Mas no final foi ele e ele indicou também essas análises biométricas assim, que ele não tinha tecnologia, mas a percepção de que você poderia trabalhar com vetores de uma maneira matemática e como é que a gente fala quando é dentro da física e cinemática, vamos dizer assim, né? Não sei se cinemática é o termo certo, né? Se é cinemática ou outro campo da física, mas enfim, vamos deixar desse jeito. Eu vou colocar aqui cinemática. Mas enfim, então tem isso, entende? Você precisa pegar vários exemplos de gente que trabalhou com essas coisas. Por exemplo, se você fizer mapas de isobase, né, que vem de uma metodologia lá dos russos, tem um russo que ele chama Filosov. O trabalho dele aqui, ó, de 1960, tá? Ele vai mostrar o que acontece com as drenagens de primeira e segunda ordem de acordo com o assoalho do fundo de vale. E aí ele equipara isso entre as drenagens para mostrar se tem algum deles que pode indicar um retrabalhamento do nível de base. Quando você está trabalhando com captura fluvial e outras roubalheiras, né? Então isso é super importante. É importante o nível de base, né? Então isso ajuda, tá? Acho que eu até falei um pouco dele no curso, né? Bom, então acho que assim, o que eu podia te recomendar era isso. Em termos de método, tem esses autores aí que você pode ler, tem muita coisa que pode ser aproveitada deles para a sua área, né? E não esquecer que no final é isso, tem uma coisa deles que é de método. Aí tem uma coisa que é não só de método, mas de exemplo. De exemplo, então, acho que realmente a dissertação da Mariana Vargas e o trabalho lá do Pablo e do Ailton seja uma ótima, porque estão mais próximos da sua área. Mas não se esquecer também do doutorado do Márcio Rossi, que é na bacia de Guaratuba, mas que ele fez um monte de análise morfométrica, né? E é claro, né, não preciso nem falar da Rosana Aranha, acho que você já tem contato com o trabalho dela, né? Tem um artigo na revista do IG de 2020. Esse também, Ana, não sei se você está a par, mas precisa ler também, acho que você já deve ter pego, né? Sim, professor. Peguei, sim. Posso passar para a Gabriela também. Ah, legal. Valeu, Ana. Porque tem esse eu até fácil, porque esses dias eu subi, eu já posso subir aqui, ó. Nossa, você foi falando, só fui anotando. Não quero te deixar zonza, porque isso aí também, Não, né? Eu sei mas que eu eu estou achando muito legal, mas para você vai dar desespero. O difícil é escolher, né, os melhores. Não sei. É porque a gente não fala essas coisas, mas quando alguém começa a te entuchar de bibliografia para lá e para cá,
né? No fundo fica uma ideia ainda, né? Nossa, quando é que eu vou tomar sol no final de semana, né? Mas enfim, né? Você pode tomar sol lendo esses artigos. É, Tem que só imprimir, já né? fiz isso. Exato. Então tá ótimo. aí, tá? Eu subi o da Rosana e da Rose Ah, também. obrigada. Mas tem a dissertação da Rosana, que é o mais, né, que tem lá de método, e também como é cristalino, área escarpada, montanhosa, Uhum. um pouco mesmo do seu... E, bom, aí você está no caminho certo, né, você está usando o Paul Bishop, que é uma referência nisso aí, né, tem lá também um autor que eu tenho o livro dele aqui, como é que é o nome? Small. Small, isso. Small. Que também é outra referência. Então, você bom, você tá aí o André também tem de tudo quanto é referência para te dar, a Débora também, Uhum, sim. tá bom? Mas foi ótimo, obrigada, viu, Fernando? Imagina, não, eu fico super empolgado, que eu gosto disso aí, assim, e também para dar uma amostrinha do que eu vou jogar para ele. Assim, eu acho ótimo, porque apesar do André e da Débora terem várias referências, eu tenho contato com coisas diferentes, entendeu? Que talvez eu não teria contato se eu não estivesse aqui agora, nessa reunião, né? Então, eu agradeço muito. Não, legal. E no final das contas, aí, você vai procurando aí um monte de coisa para te ajudar a mapeamento que você acha, né? É que nem, nossa, se eu pegar aí, a gente estava falando lá no grupo, né? A Paula foi lá para Terra Nova Bay, né? Que é lá onde é a base italiana na Antártica. Você pega a carta geomorfológica que tem lá que eu roubei da biblioteca do meu pai, né? E agora a Pamela roubou de mim, então, brincando, não roubou, né? Eu emprestei lá para ela ver. Mas assim, você tem um monte de coisa lá que dá para usar para qualquer área, né? Então é uma questão de simbologia, mas uma coisa que o André falou é verdade, precisa só tomar cuidado para não deixar as coisas muito poluídas. Sim. Porque o problema da Serra do Mar e da Serra da Mantiqueira é esse, é muita rugosidade, né? Então você precisa ter um bom senso do que você marca, porque senão você começa a deixar aquilo um caos de linhas, né? De todos os tipos, e você não consegue fechar polígono e etc. Então é isso, tá bom? Já falei demais. Valeu. Obrigada, Fernando. Eu que agradeço. Bom, eu concordo com tudo, né, que todos falaram até agora, especialmente aquilo que o André falou sobre o objetivo também, que foi a primeira coisa que me saltou aos olhos. E como a Jéssica ressaltou, é algo normal, né, que às vezes a gente coloca um objetivo e no objetivo tem mais coisa do que precisa estar. Você vê que quando você me passou o título do seu trabalho, você falou, olha, eu não sou muito boa com título, está um pouco grande, daí eu já te deu uma cortada assim, falei, ó, pode ser isso aqui e tal. Corte rápido Tramontina. Uhum. Porque no título também já estava contida essa questão metodológica que não precisava aparecer. E aí no objetivo apareceu também, mas é algo que a gente vai pegando jeito. Hoje em dia, em tese, a gente comete menos esses erros, mas faz parte. Acho que o objetivo, do jeito que o André sugeriu ali, está perfeito. Agora ele está bem, está um objetivo bem objetivo mesmo. Né? Sim. Eu lembro de ter lido o seu projeto já em alguma seleção, nem lembro mais se foi coisa de bolsa, o que foi, mas já faz tanto tempo que eu já não lembrava mais, mas eu lembro que eu fiquei bem impressionado, eu achei que estava bom. E a sua apresentação hoje foi muito boa também, você se expressa super bem, claramente. As derrapadas são normais, a gente está sempre aprendendo e acho que todo mundo aqui já apresentou tantas vezes, no mínimo uma vez por semestre, que a gente pega o jeito e os frutos você colhe para o resto da vida, né? Porque
independentemente se você for ser professora, se você for trabalhar num órgão ambiental, numa empresa, a apresentação a gente vai fazer até o fim da vida, não tem jeito. Sim. Inclusive, sei lá, imagina, né, a pessoa fala, não, eu vou trabalhar numa consultoria, porque lá eu não vou ter que falar em público nunca. Mentira! Você vai lá numa audiência pública defender um projeto lá, você vai ser metralhado. Então, Pois é. É por isso que eu gosto de ter essas oportunidades. Sempre que eu tiver assim, for convidada, eu vou participar, porque eu sou insegura mesmo, tal, mas eu entendo que quanto mais eu praticar, porque a oratória tal é uma habilidade que você desenvolve, né? Então, conforme mais eu treinar, melhor eu vou ficar. E assim vai. a comunicação é tudo. Às Então. vezes a gente tem um trabalho brilhante, mas se a gente não consegue passar essa informação, acaba jogando o principal no lixo ou subutilizando. Então, mas você está muito bem. Obrigada. Bom, grande parte das coisas já foram faladas. Eu tenho duas questões ali que ficaram, como é um pré-projeto, ou né, um pouquinho mais já que você já está cheia de ideias e tal, a questão que mais me saltou aos olhos, assim, que não foi aprofundada na sua apresentação, mas eu acho que é importante fazer esse exercício aqui. Você tem uma etapa mais regional, que envolve ali principalmente a parte da morfometria e os lineamentos, e você tem uma parte mais local que envolve especialmente o trabalho de campo e depois as análises, né? Eu queria saber, na sua cabeça, assim, como que isso está organizado? Quer dizer, primeiro você vai fazer os mapeamentos, tal, e depois você vai no campo, né? Quais são os mapeamentos que você vai fazer e quando você for ao campo, né, qual que vai ser seu objetivo? Você não vai simplesmente ir lá e falar, não, eu preciso ir no campo porque eu preciso coletar uma amostra para fazer o LOI. Não, você até vai fazer isso, mas não é para isso. Você vai fazer, sei lá, controle de campo, o que você vai coletar de material, qual é o objetivo da análise, né? Para que você vai fazer essa análise? Bom, primeiro de tudo, eu tenho um pouco de dificuldade, assim, com dizer o que eu vou fazer no trabalho de campo. Justamente porque, por exemplo, eu não tive... a primeira vez que eu tive contato com uso de bússola, por exemplo, foi no curso de neotectônica. Só um exemplo, assim. Então, bom, eu pretendo fazer toda a análise geomorfométrica antes do campo, depois a morfológica antes também, principalmente por conta dos terraços, porque é difícil observar os terraços, principalmente se você não tem acesso à área. Então, e aí depois no trabalho de campo, o que eu venho pensando é que eu preciso ter um roteiro muito bem específico de campo. Então, por exemplo, quais terraços eu vou tentar acessar para coletar amostra, fazer tradagem. E observar se eu vejo afloramentos, e aí eu posso levar uma bússola, né, também, já para fazer medições, que era uma coisa que eu sei que estava faltando. E observar, principalmente, perfis de solo, se eu encontrar também, que estejam expostos, ou então fazendo trincheira, né, até para coletar amostra para datação, precisar fazer trincheira. Eu não sei se eu estou respondendo a sua pergunta. Sim, tá sim. Continue. Mas seria mais ou menos isso. Eu acho que isso é algo que eu preciso definir muito bem, sabe? Um roteirozinho. E que acho que, não sei, eu não tenho também muita referência bibliográfica de como realizar um campo muito bem, assim, com os objetivos bem definidos, sabe?
Se vocês tiverem uma referência também, estamos aí. Não, eu acho que você não precisa de referências para fazer esse campo. Assim. Bom, começar, né, sempre do regional para o local. Você falou dos mapeamentos que você vai fazer, então, a análise morfométrica, em tese, ela vai te mostrar alguns resultados que vão apontar para determinadas direções. Então, análise dos lineamentos também, a análise dos perfis longitudinais vão te mostrar questões. Então, por exemplo, olha, apareceu um nick point super bem definido nessa rede de drenagem aqui e tal. Daí você fala, puxa, apareceu nesse aqui e num outro canal que é paralelo, apareceu mais ou menos no mesmo ponto e tal. Você fala, puxa, será que é um contato litológico? Será que ali não tem um basculamento de um bloco, alguma coisa? Então, essa análise morfométrica, ela já te indica, falou, puxa, aqui é um ponto que seria interessante de fazer um controle de campo, para ver exatamente o que aconteceu, o que tem ali, será que tem uma falha? Então, precisamos ir ao campo. Então, os resultados dessas análises regionais ou análises de gabinete, elas vão estabelecer questões ou perguntas que o controle de campo vai te ajudar a responder. Então, pensando na morfometria, essa é uma das questões. Quando você passar para a fase do mapeamento morfológico, você vai mapear as principais feições que compõem o modelado de relevo, sim, mas eventualmente você vai identificar coisas ali e que você vai falar, puxa, mas isso aqui, nossa, tem uma cara de que tem um terraço aqui meio escondido, ou tem um vale seco. Então, este aqui é um ponto preferencial que precisa de controle de campo. Então, o mapeamento morfológico, ele vai servir para você ter uma ideia da distribuição das principais formas de relevo da área, sim, mas também ele vai orientar o estabelecimento das perguntas. Perguntas essas que vão ser respondidas com base também nos dados de campo. Então, é por isso, inclusive, que tem uma sequência lógica. Você faz um mapeamento, geralmente, antes de ir para o campo, para você estabelecer as perguntas. Porque se você for ao campo sem nada para responder, o campo não vai ter um direcionamento. Essa é a questão. Então, daí, quando você for ao campo, fala, bom, o que eu preciso? Olha, tem um monte de nick points que eu mapeei e que eu não sei se isso exatamente aqui estão relacionados, então, pelo menos alguns, eu preciso fazer um controle de campo. Então, você já sabe as áreas que você precisa ir e o que você precisa avaliar. Em relação ao material, olha, ali eu acho que é um vale seco. Então, eu não vou cavar uma trincheira ou descrever um perfil aleatoriamente da minha área. Eu vou numa área em que eu tenho uma questão para ser respondida, eu não sei se aquela área é um vale seco ou não, então eu preciso estudar os materiais daquela área para ver se eles têm características que possam sustentar a hipótese de que aquilo é um vale seco. Então, ali é a área onde eu vou cavar a minha trincheira, se não tiver um barranco, onde eu vou fazer a descrição morfológica dos materiais, vou coletar as minhas amostras, vou fazer depois a análise granulométrica, eventualmente vou fazer a datação do material. Então, observe que há um encadeamento das etapas e tudo aquilo que eu vou fazer no campo é para responder uma questão, né? Não posso ir lá simplesmente, eu posso ir para fazer um reconhecimento, mas para fazer um detalhamento, você precisa ter dados que te coloquem questões a serem respondidas. Então, beleza, aí eu vou no campo, eu vou lá para fazer o controle da minha fotointerpretação, sim, mas eu também vou lá para responder questões que a fotointerpretação e a morfometria me colocaram, né? E vou ali para fazer a coleta de materiais, ou o estudo dos materiais de campo, e depois de laboratório, com base naquilo que já tinha sido estabelecido como questão previamente, né? É importante aproveitar muito bem esse trabalho prévio, então você está aí em prisão domiciliar, em casa, então você aproveite bem esse período para avançar bastante aí, porque quando você for no campo,
Você não vai ficar andando aleatoriamente, você sabe exatamente onde você precisa ir. Eventualmente, se você precisa entrar numa propriedade em que as pessoas não têm recebido você muito bem, então, digamos, sabendo exatamente aquilo que você precisa olhar, pelo menos você já sabe o tamanho do seu problema, no sentido de, puxa, eu preciso muito entrar naquela propriedade, ou eventualmente você pode falar, não, aquela lá que o cara anda armado ali na porteira, eu não preciso ir porque as questões que eu preciso estão fora dali. Então, eu acho importante que você faça, né, tenha essa ordem lógica aí para conseguir responder essas questões. Você quer falar alguma coisa? Não, eu só ia comentar que a área lá do cara é realmente relevante, porque é bem onde fica o cotovelo. Uhum. E o vale seco, o possível vale seco. Então, vamos ter que fazer amizade com o indivíduo lá. Ou então eu tô pensando em chamar uma amiga que ela tem drone, fazer umas imagens lá. Aliás, o que vocês acham disso, de verdade, assim? Eu acho que o que de pior pode acontecer é não servir para nada. E aí não tem problema, mas de repente pode ser que ali, né, pelo menos de cima, você veja alguma coisa que te ajuda. De repente aquela área ali que você fala que é um vale seco, você dá uma olhada lá de cima, lá do drone, você vê que está cheio de taboa. Você fala, nossa, se tem taboa é uma vegetação que se estabelece em ambientes mais úmidos, tal, então ali é no mínimo uma área que tem um charco. Sim, Então, é bom. Se tiver um drone, use. Seria o meu plano B, né, no caso. E uma coisa não exclui a outra, né? Nada te impede de fazer um voozinho de drone, não tem problema. Até para ver o que tem ali, sei lá, né? No mínimo vai ser legal brincar com o drone. No mínimo. Mas, enfim, obrigada. Eu acho que realmente é importante ter o mapeamento antes do campo, porque senão realmente vou lá ficar perdida, não vou nem saber onde eu tô. Eu já tenho bem conhecida a bacia do Rio Claro, assim, tanto que eu olhei para ela, já conheço bastante, mas eu sei que tem coisas que eu preciso ter mapeado antes de ir pro campo. Enfim. Você não vai conseguir responder uma questão que ainda não foi posta, né? Você primeiro precisa criar. O professor Queiroz, que está aí, ele sempre fala, né, citando lá o escritor português que ganhou o Nobel de Literatura, falando que as respostas estão todas aí. Falta a gente saber fazer as perguntas certas. Então, a gente não... Quando a gente não sabe o que está buscando, a gente não reconhece quando encontra. Né? Então, é importante usar bem os dados que você tem disponíveis. Legal. Bom, Nossa, Marcos, profundo. É uma sabedoria incrível. Mas a ciência é sobre as perguntas. É tudo sobre as perguntas. Eu poderia ser um coach. Eu queria fazer um comentário, não sei se o... Opa. Oi, repitam, que deu uma cortada, meninas. Vamos ver se a Jéssica... Eu não consegui falar, eu não consegui entender o que ela falou. Não sei se vocês conseguiram. Jéssica, ilumine-nos novamente, por favor. Ela até caiu de emoção. A conexão dela estava oscilando mesmo um pouquinho, então, às vezes acontece isso. Professor, o senhor não quer falar um pouquinho? Seu microfone está desligado, mas dá para ligar ele, é no botãozinho da esquerda ali, embaixo no rodapé. Se apertar uma vez no microfoninho, vai. Bom, a gente não está ouvindo o senhor ainda. Tem 3 botões no rodapé ali da tela, né? Do Skype. E tem o da esquerda, que é tipo um microfoninho. Se o senhor clicar uma vez nele, vai.
Será que vai... Da esquerda. Marcos, eu tenho um comentário, mas... Então vai lá, aproveite, fale. Né? Mas será que o professor vai conseguir achar o microfone? Enquanto ele está procurando, você pode aproveitar. Primeiro, eu também fico super entusiasmada com esse tema, eu acho muito legal, tudo que trata da evolução do modelado me causa um fascínio. Eu aproveitei muito as dicas que o Fernando deu também, acabou servindo bastante para mim. E adorei o comentário da Jéssica. Enfim, mas eu queria fazer um comentário no sentido de como você vai lidar com escalas muito distintas, né? Você está trabalhando com uma escala regional, depois você vai ali fazer uma análise do perfil, né? Você separou ali, uma das etapas do seu trabalho vai ser essa análise da morfologia, não é? Dos perfis de solo, certo? Então, eu acho que como você vai lidar, e ainda também tem a datação, eu não sei, eu também acabei de entrar no mestrado, estou ali amadurecendo o meu pré-projeto, mas eu tenho a impressão de que o tempo é muito curto no mestrado, como você falou, bem dizer, já foi 1 ano, então, de repente, eu acho que também, além de demorar, por ter o fato da pandemia, ter todo um problema de datação, que você vai ter que esperar entrar na fila, nananã, depois também é saber interpretar todos esses dados, né? Já que eles estão em escalas muito diferentes, saber relacionar isso. Eu só fico com um pouco de receio do tempo, mas não sei, talvez, como né, a Jéssica falou, enfim, o André, o Fernando, talvez seja, o Marcos, né, talvez seja possível, mas só tomar cuidado, porque eu também acho que essas escalas exigem que a gente tenha um bom desenvolvimento, assim, depois na interpretação, no desenvolvimento do texto mesmo, né? Mas eu achei muito bacana, extremamente interessante, e parabéns. Ai, Ana, obrigada. Eu também fico preocupada com o tempo, até porque eu sinto que passou quase 1 ano e eu não fiz muita coisa, sabe? Mas o que me alivia é que eu já tenho assim, bom conhecimento sobre QGIS, sobre também já li a maior parte da bibliografia, porque foi parte do meu TCC, né? E o que eu preciso me empenhar mais seria na análise de sedimentos e na datação. E aí eu acho que o que mais me causa, assim, aflição é que eu sinto que tem coisas que eu não controlo. Então, por exemplo, a fila da datação, eu não sei como que vai ser isso. Mas... porque além de toda essa coleta, né, dos trabalhos de campo, para você coletar material, aí o tempo para gerar os dados e tal, e depois analisar tudo isso, né, eu acho que fazer muito bem casado também essa análise regional, com essa análise mais de detalhe, eu acho que exige bastante. Mas eu reforço ali a dissertação da Rosana, porque ela trabalha também bastante com a parte da morfoestrutura no trabalho dela. Acho que vai ser um excelente trabalho para você se orientar também. Ah, legal, eu vou ver com certeza. Nossa, eu anotei tudo assim que vocês falaram e eu vou procurar. Eu também vou rever a reunião depois da gravação para ver se eu perdi alguma coisa, porque tudo que tiver aí para me ajudar, eu vou procurar, né? Eu sei que a análise, ainda mais da parte de sedimento, nossa, deve ser muito detalhezinho, né? Mas, eu acho que vai dar tempo, não sei. E outra coisa que eu acho que o Marcos falou, né, e eu acho muito importante, eu estou buscando isso no amadurecimento do meu projeto do mestrado, né,
entender muito bem, ter clareza, né, naquilo que eu quero responder, né? Então, ir para campo, usar tal técnica, usar tal metodologia, mas sempre tendo muito claro o que eu quero responder. Porque a tua pergunta é quem vai orientar, né, a metodologia, as técnicas e tudo mais. Não, com certeza. É aquilo que ele falou, né? Que o que vai comandar o campo, principalmente, na verdade, toda a pesquisa são as perguntas, né? Então, eu acho que aproveitando que eu tô nesse momento em casa, acho que é um bom momento para eu elaborar as melhores perguntas. Exato, porque daí também, que nem o Marcos falou, né? Daí acabam surgindo também hipóteses, né? E aí o trabalho vai ganhando mais robustez, né? Mas legal, a gente vai conversando, trocando bastante figurinha. Há bastante diálogo nos nossos mestrados. Verdade. Obrigada, Ana. Adorei que você tá aqui, que você participou. Ai, eu adorei ver seu trabalho. Gabi, você falou, né, que o que te causa aflição aí é que tem coisas que você não controla. Agora, ó, vamos para o nosso livro de coaching, né, mais uma frase de para-choque de caminhão. Aqui, você falou, eu não controlo, isso me aflige porque eu não controlo. Na verdade, na vida a gente não controla nada. A pandemia veio para mostrar isso. Não, a gente é só passageiro. A gente não controla nada, a gente só aceita as coisas. Sim. Quer falar, Ana? Não, é verdade. Eu acho que toda sensação, e como a Gabi bem disse, né? A pandemia veio para mostrar isso, toda sensação de controle é ilusória, né? Tudo, absolutamente tudo. Conversando com a minha mãe, momento bem coach mesmo, hein, gente? Abrimos aqui a roda. Aí, conversando com a minha mãe ontem no telefone, eu falei assim, vou saber, lá Deus, se eu vou estar viva daqui 10 anos. Ela, nossa, Ana, que drama. Falei, não, mas é verdade, nada me garante que eu vá acordar amanhã. A gente realmente não tem controle de nada, né? Eu acho que o importante é eu fazer o possível para... Não, primeiro, o importante é eu definir muito bem os métodos que eu vou utilizar, né? Definir muito bem o meu projeto, porque eu tô tendo contato com outras coisas que ficam, interessante botar isso no projeto. Mas daí eu preciso ter muito bem definido, né, o que eu quero. E aí dar o meu melhor para cumprir com o esperado, né, do projeto. E é isso. Se não rolar tudo bem, fazer o quê? Exato. E eu também eu partilho dessa sensação, às vezes eu vejo alguma coisa e falo, nossa, mas isso tem que ter, é essencial que tenha no mestrado, eu preciso trabalhar com isso e tal. Só que não dá para esquecer que o mestrado passa muito rápido mesmo, né? Então, às vezes é melhor fazer um arroz com feijão bem feito, né? Do que outra frase de para-choque, assim, né? Olha só. Não é? Mas eu acho, assim, acho que tendo perguntas muito bem estabelecidas, a gente já consegue se movimentar melhor. É isso. Bom, não dá para a gente, né, prever o futuro, né? O futuro é só uma possibilidade, mas de uma coisa você pode ter certeza, assim, se você não fizer as coisas, não vai ter nada no futuro. Assim, você não vai ter. Fazendo tudo, a gente nunca sabe se vai dar certo. Mas não fazendo é certeza que não dá. Verdade. Olha, vocês estão bons hoje, hein? Para-choque. Se não fizer nada, não vai ter nada mesmo. Isso é uma... Aí isso se torna uma certeza, né? Sim. Então, você está fazendo, então vai dar certo. Ou pelo menos tem uma grande possibilidade, tem chance de dar certo. Sim. Se você não estivesse fazendo nada, não tinha a menor chance. Então, uma parte, pelo menos, vai dar certo. Enfim, é isso, Gabi. Acho que você está no caminho certo aí. Fique tranquila. Em breve, cedo ou tarde, a gente já vai ter possibilidade de fazer algumas atividades presenciais. E vai ficar mais fácil de te dar apoio para algumas coisas que precisam ser realizadas. E
aquilo que a gente não sabe, a gente aprende. É assim Sim. que funciona, sempre assim. Então, fique tranquila, você vai mexer muito com essa bússola ainda, não precisa ficar aflita. Eu tinha prometido para você que isso iria acontecer. Inclusive, você já até sonhou que você estava fazendo as medições. Né? Então, vamos realizar o seu sonho, tá bom? Isso, por favor. Então, Fernando e Ana, tem mais alguma coisa a dizer para a nossa grande professora? Não, tá ótimo. Eu fechei aqui porque acabei tendo que resolver umas coisinhas aqui atrás, assim, deu um pouquinho de confusão por isso. Mas eu fiquei ouvindo quando começou esse papo de coaching. Aí, muito bem. Nisso, então, eu e o Marcos somos muito bons, né, Marcos? Vamos escrever um livro. As viagens sem coaching fim. Para cientistas. Não é? Deus é pai. Frases motivacionais, eu preciso de bastante. Bastante motivação. Ai, todos nós precisamos, acho que por isso que vende tanto, né? Deve ser. Mas, gente, muito obrigada mesmo. Eu sinto que só essa apresentação, essa reunião já deu uma boa motivação. Senti que eu tenho os parceiros aqui, os parça, trocar ideia. É isso aí. Todo mundo apresenta pelo menos uma vez por semestre, então, semestre que vem você vai apresentar também, aí você vai ter coisas novas para dizer, enfim, a coisa vai caminhando. Ah, legal. Obrigada, viu, gente? Obrigada a você. Tchau, gente. Então, gente, se nada mais temos a dizer, Gabi, muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Depois você manda o link lá para todo mundo que você gosta, para sua orientadora, para o seu co-orientador, para todo mundo, para eles verem como você é maravilhosa. Obrigada. É isso, gente. Reunião encerrada. Cuidem-se. Tá bom. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.